Você não controla sua mente. Sua mente controla você. Parece assustador, né? Mas se eu te dissesse que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que sua vida segue um roteiro oculto, escrito por forças dentro de você que você nem imagina. Seu destino pode estar sendo influenciado por algo mais profundo do que suas escolhas conscientes. Se sua vida está um caos agora, talvez não seja culpa do mundo externo, mas do que está dentro de você. Já sentiu que certas situações se repetem na vida como se fossem um ciclo interminável? Que por mais que tente mudar, parece que sempre cai nos mesmos problemas. Talvez seja aquela sensação de que o mundo está contra você, que nada dá certo, ou que todas as pessoas que entram na sua vida acabam te machucando de alguma forma. Mas e se o problema não estiver fora, e sim dentro? E se sem perceber, você estiver seguindo um roteiro programado pelo seu próprio inconsciente, que te leva a repetir os mesmos erros, as mesmas escolhas e os mesmos padrões? Jung descobriu algo inquietante sobre a mente humana. Ele percebeu que dentro de cada um de nós existem forças ocultas, padrões psicológicos chamados de arquétipos, que influenciam nossa maneira de agir, pensar e sentir. E o pior é que se você não tiver consciência dessas forças, elas assumem o controle e guiam sua vida sem que você perceba. É como se você fosse um personagem dentro de um filme, cujo roteiro já está escrito. Um roteiro que você não lembra de ter escolhido, mas que está moldando sua realidade. Agora, pense nos seus maiores desafios hoje. Suas dificuldades em relacionamento, no trabalho, seus medos, suas inseguranças. Você acha que essas coisas são apenas fruto do acaso? Ou será que existe algo mais profundo, algo dentro de você que está te empurrando para essas condições? Quantas vezes você já decidiu mudar algo na sua vida e no final se viu preso no mesmo ciclo? Você já se perguntou por que tem determinados tipos de pensamentos negativos? Por que sempre acaba se sabotando quando está prestes a conquistar algo importante? Ou porque atrai o mesmo tipo de pessoa que te faz mal? Jung acreditava que essas questões não eram simplesmente aleatórias. Ele dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. Ou seja, tudo que está oculto no seu inconsciente, todos os traumas, medos, desejos reprimidos e padrões psicológicos não resolvidos, encontram um jeito de se manifestar no seu dia a dia. Se a sua vida está um caos agora, isso pode ser um sinal de que seu inconsciente está tentando te mostrar algo. E quanto mais você ignora essas mensagens, mais intensas elas se tornam. Mas há um caminho para sair desse ciclo. Jung descobriu que quando você começa a enxergar esses padrões ocultos e compreende como eles funcionam, você pode mudar seu destino. Pode parar de repetir os mesmos erros, pode finalmente se libertar das amarras do inconsciente e assumir o controle da própria vida. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: olhar para dentro e encarar aquilo que está escondido. E nesse vídeo é exatamente isso que vamos fazer. Eu vou te mostrar como esses arquétipos moldam sua vida, como identificar se você está sendo controlado pelo seu inconsciente e, o mais importante, como sair desse ciclo e recuperar controle do seu destino. Então fica comigo até o final, porque essa pode ser a chave para você entender por que sua vida está um caos. Imagine que sua vida é um oceano. A parte que você vê, sua consciência, é só a superfície, calma, previsível, onde tudo parece sob controle. Mas o que você não vê são as profundezas desse oceano, onde existem correntes invisíveis, forças poderosas que movem tudo sem que você perceba. Essas correntes são o seu inconsciente. Jung acreditava que o caos na sua vida não surge do nada. Ele é um reflexo do que está escondido nessas profundezas. Ou seja, se sua vida está um caos agora, se você sente que perdeu o controle ou que está preso em padrões que se repetem, pode ser que essas forças ocultas estão dirigindo sua vida, e não você. Mas o que exatamente existe nessas profundezas? Medos não resolvidos, traumas que você enterrou e achou que esqueceu, desejos reprimidos que você nega existir, crenças que foram implantadas em você desde a infância e que agora controlam suas decisões sem que você perceba. Cada um dos elementos age silenciosamente, mudando suas escolhas, seus relacionamentos, suas reações e até mesmo suas emoções. Já aconteceu de você reagir de uma forma exagerada em uma situação sem entender o motivo? Ou de sentir uma angústia sem explicação? Isso pode ser o seu inconsciente tentando te mostrar algo, te empurrando para caminhos que parecem aleatórios, mas que na verdade são padrões escondidos dentro de você. Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino.
Isso significa que muitos dos problemas que você enfrenta hoje não surgiram do acaso. Você não está vivendo essas dificuldades porque o universo conspirou contra você. Você não está em um relacionamento ruim ou preso em ciclos destrutivos por azar. Muitas vezes você está apenas seguindo um roteiro que já estava dentro de você. Um roteiro que foi escrito ao longo da sua vida e que agora se repete sem que você perceba. E como um ator que segue o script sem questionar, você continua interpretando o mesmo papel, vivendo as mesmas histórias, sem saber que pode reescrever tudo. Agora pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Quantas vezes você já tentou mudar algo e no final você viu de volta ao mesmo lugar? Quantas vezes você prometeu agir de forma diferente, só para perceber que caiu nos mesmos velhos hábitos? Você já sentiu que por mais que tente, alguma coisa sempre te empurra de volta para aquele relacionamento tóxico, para aquela insegurança, para aquele medo que te paralisa? E esse é seu inconsciente em ação. Ele age como um imã invisível, te puxando de volta para o que é familiar, mesmo que esse familiar esteja te destruindo. E o pior, se você não percebe esse mecanismo, você começa a acreditar que esse é o seu destino. Você aceita a ideia de que as coisas são assim mesmo, de que você sempre foi desse jeito, ou de que talvez não mereça algo melhor. Mas tudo isso é uma ilusão criada pelo próprio inconsciente. Você não está fadado a repetir os mesmos erros para sempre, mas para mudar isso, você precisa primeiro enxergar o que está oculto dentro de você. Precisa descer até as profundezas do seu oceano mental e entender quais forças estão realmente dirigindo sua vida. Jung não acreditava que o caos era apenas destrutivo. Pelo contrário, ele via o caos como um chamado. Quando sua vida entra em colapso, quando tudo parece fora de controle, isso pode ser um sinal de que chegou a hora de olhar para dentro. O caos pode ser um aviso de que seu inconsciente está tentando te dizer algo importante. Algo que você precisa enfrentar para finalmente tomar as rédeas do seu destino. Então lhes faço uma pergunta. Você está disposto a mergulhar nessas águas profundas e entender o que realmente está te controlando? Porque esse é o primeiro passo para você sair desse ciclo e finalmente viver a vida que você quer, e não a vida que o seu inconsciente programou para você. Agora, o que realmente escreve esse roteiro oculto? Carl Jung acreditava que a resposta está nos arquétipos, padrões universais que habitam o inconsciente coletivo e moldam sua maneira de ver o mundo. Suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo suas crises são forças psicológicas que surgem desde os mitos mais antigos da humanidade e continuam influenciando você. Quando sua vida entra em colapso, quando você se vê perdido sem direção, pode ter certeza, algum arquétipo está no comando e talvez você ainda não tenha percebido isso. Você já teve a sensação de que sempre cai no mesmo tipo de relacionamento? Como se estivesse destinado a se apaixonar por pessoas que te machucam, ou que nunca correspondem da maneira que você espera. Ou talvez sua vida profissional siga um padrão. Sempre que você está prestes a crescer, algo acontece e te derruba, te impedindo de avançar. Ou ainda, você sente que está constantemente lutando contra algo, contra sua própria mente, contra o mundo, contra as circunstâncias. Isso pode estar acontecendo porque um arquétipo está dominando sua psique e conduzindo sua vida. Por exemplo, você pode estar vivendo sob a influência do herói, um arquétipo que faz você sentir que precisa sempre provar algo para os outros. Isso pode te levar a se colocar em desafios desnecessários, assumir responsabilidades que não são suas e se exaurir tentando conquistar reconhecimento. Você nunca se permite descansar, porque sente que sempre precisa ser forte. Mas será que essa luta constante realmente vem de você? Ou é um roteiro que você segue sem perceber? Ou talvez seja a sombra que está no controle. A sombra é aquela parte que você esconde seus medos, seus impulsos reprimidos, tudo aquilo que você não quer aceitar que existe dentro de si. E o que acontece quando negamos nossa própria sombra? Ela encontra maneiras de se manifestar. Você pode agir impulsivamente de formas que depois se arrependa. Pode sabotar seus próprios relacionamentos, pode explodir de raiva sem saber de onde veio isso. A sombra, quando ignorada, não desaparece, ela cresce. Outro arquétipo poderoso é o órfão. Se esse arquétipo domina sua psique, você sente que o mundo é injusto, que ninguém realmente se importa com você, que a vida é uma batalha solitária. Pessoas sob influência do órfão frequentemente sabotam oportunidades, porque no fundo acreditam que vão ser abandonadas, ou que nada nunca dará certo para elas. Assim, preferem evitar a dor da decepção, se autodestruindo antes mesmo de tentar. Mas os arquétipos não são necessariamente bons ou ruins, eles são forças que existem dentro de você. Mas quando um deles se torna dominante e sem equilíbrio, sua vida sai do controle. Você deixa de ser protagonista e se torna um personagem preso a um papel específico. Você nem percebe que está seguindo esse roteiro. Você acha que essa é simplesmente sua personalidade, que é assim que as coisas são,
Mas e se não for? E se esse comportamento não for realmente seu, mas apenas uma influência que você nunca questionou? A verdade é que os arquétipos não ditam seu destino, a não ser que você os deixe agir sem consciência. Jung acreditava que a chave para sair desse ciclo é tornar o inconsciente consciente. Ou seja, você precisa identificar qual arquétipo está dominando sua vida agora. Como? Observando seus padrões. O que sempre se repete na sua vida? O que você sente que nunca muda? Quais situações parecem te perseguir? Essas perguntas podem te dar pistas sobre qual força psicológica está no comando dos seus pensamentos e atitudes. E finalmente, quando você percebe que está sendo controlado por um arquétipo, você pode começar a recuperar o poder sobre sua própria história. Você não precisa mais ser um personagem que segue um roteiro inconsciente. Você pode assumir o papel de diretor e reescrever sua trajetória. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro, para enxergar o que está oculto e para desafiar as histórias que você conta a si mesmo há anos. A pergunta é: você está pronto para conhecer o verdadeiro autor da sua vida? Porque talvez ele não seja quem você pensa que é. Jung não apenas identificou esses padrões ocultos, ele também mostrou um caminho para recuperar o controle da própria vida. Você não está fadado a ser refém do seu inconsciente para sempre. Existe uma saída, e essa saída passa por um processo que Jung chamou de individuação, caminho para se tornar quem você realmente é, sem ser apenas um joguete das forças inconscientes que te controlam. Mas esse processo exige algo fundamental: o autoconhecimento. Tudo começa quando você começa a prestar atenção em seus próprios padrões repetitivos. Você já se perguntou por que certas situações continuam se repetindo na sua vida? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa nos relacionamentos? Por que está constantemente preso nos mesmos problemas financeiros, emocionais ou profissionais? Esses padrões são sinais de que um arquétipo está no comando, e até que você o reconheça, ele continuará controlando você. Então, o primeiro passo para recuperar sua autonomia é observar com atenção. Quando você percebe que está repetindo as mesmas histórias, isso significa que seu inconsciente está tentando te dizer algo. Mas será que você está ouvindo? Jung acreditava que o inconsciente fala com você o tempo todo, só que ele não usa palavras diretas. Ele se manifesta através de sonhos, impulsos, emoções intensas ou até mesmo através dos sintomas do seu corpo. Se você sente uma ansiedade inexplicável, se está tendo pesadelos recorrentes ou se está sempre com a sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o que é, esses são sinais do seu inconsciente tentando se comunicar. E a chave para recuperar o controle da sua vida está em aprender a ouvir essa voz oculta. Mas como fazer isso? Bom, existem várias formas de estabelecer um diálogo com o inconsciente. A terapia é uma das mais eficazes, pois permite que você traga à luz aquilo que estava escondido. Mas existem outras ferramentas poderosas. A análise dos sonhos, por exemplo, era considerada por Jung um dos métodos mais profundos para acessar o inconsciente. Ele acreditava que seus sonhos trazem mensagens diretas à sua psique sobre aquilo que você precisa entender. E não é só isso. A escrita reflexiva, a meditação e até mesmo práticas artísticas podem te ajudar a enxergar partes suas que estavam ocultas. Agora, reconhecer esses padrões e dialogar com o inconsciente já é um passo grande. Mas há um estágio ainda mais profundo, a individuação. Esse é um processo de integração total da sua psique. Significa aceitar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que você preferia ignorar. Jung dizia que o problema não está na escuridão dentro de você, mas a sua recusa de olhar para ela. Você já parou para pensar quantas partes suas você rejeita? Seus medos, suas falhas, seus impulsos, seus desejos reprimidos. Todas essas forças continuam agindo em você, quer queira ou não. O que Jung propunha era algo muito mais poderoso que apenas controlar essas forças. Ele propunha integrá-las. E integrar não significa ceder ao caos. Significa entender por que ele está ali. Significa olhar para a sua sombra sem medo, perceber o arquétipo que está conduzindo a sua vida e, ao invés de ser dominado por ele, usar sua energia de forma consciente. O herói, por exemplo, pode te ajudar a ter disciplina e superação, mas sem precisar se destruir no processo. O órfão pode te ensinar a enxergar o mundo com realismo, mas sem cair no pessimismo absoluto. A sombra pode te mostrar que há forças em você que podem ser canalizadas de forma produtiva, ao invés de serem reprimidas até explodirem de maneira destrutiva. E quando você faz isso, o caos perde o poder sobre você, porque agora você não é mais um personagem inconsciente seguindo um roteiro. Agora você é o autor da sua própria história. A pergunta é: você está disposto a olhar para dentro? Porque a resposta que você busca não está no mundo externo. Ele está aí, dentro de você, esperando para ser descoberta.
Se a sua vida está um caos, talvez seja a hora de parar de buscar respostas no mundo externo e finalmente olhar para dentro. Quantas vezes você se pegou culpando o destino, as circunstâncias ou até mesmo outras pessoas pelos problemas que enfrenta? Mas e se na verdade o verdadeiro responsável por esse caos for algo muito mais profundo, algo que está dentro de você e que você ainda não compreendeu? A verdade é que sua mente tem um lado oculto. O inconsciente está escrevendo sua história enquanto você acredita estar no controle. Jung dizia que enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele governa nossas vidas e chamamos isso de destino. E se tudo o que você está vivendo agora, suas dificuldades, seus desafios, seus padrões repetitivos, for apenas um reflexo desse roteiro que você ainda não conseguiu decifrar? Se você sente que está andando em círculos, vivendo os mesmos problemas de novo e de novo, esse é o maior sinal que forças invisíveis estão agindo sobre você. O caos que você vê do lado de fora é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro da sua mente. Mas podemos mudar isso. Você pode recuperar o controle e reescrever sua história. Mas isso exige um primeiro passo essencial, o autoconhecimento. Se você quer entender melhor os arquétipos, o poder do inconsciente e como esses padrões moldam sua vida sem que você perceba, não deixe de se inscrever no canal. Aqui vamos explorar as ideias de Jung de forma prática e profunda, para que você possa aplicar esse conhecimento na sua própria jornada. O caos não precisa ser eterno. O inconsciente não precisa te controlar para sempre. A partir do momento que você começa a enxergar as forças ocultas que estão no comando, você finalmente se torna livre.